Amém. Funções precípuas da administração. Promover a pregação do Evangelho. Como despenseiro da multiforme graça de Deus, nós devemos promover a pregação do Evangelho aos indivíduos e às nações. A revelação do Evangelho a pecadores para os nossos indivíduos. Em todas as eras, a pregação do Evangelho tem sido feita em grande variedade da extensão ou limitação indivíduos e a nações, de acordo com o conselho da vontade de Deus. Amém. O Evangelho é o único meio externo da revelação de Cristo e da graça salvadora, e como tal é abundantemente suficiente para isso. No exercício desse poder de que está investido, o Senhor Jesus chama assim aqueles que deste mundo lhe foram dados pelo Pai, através do ministério da palavra e por o seu Espírito, a fim de que possa caminhar diante dele em todos os caminhos que ele lhe prescreva na palavra. João 10,16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-la, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 16, 15. Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 1, 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Romanos 10, 14, 15 e 17. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram, de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem os pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam essas coisas? Anunciam coisas boas, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. O que você tem feito em prol da pregação do Evangelho aos indivíduos e nações? Você crê que tem responsabilidade pessoal com isso? E a sua igreja? O que ela tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Amém. Segundo, a batalha pela preservação da palavra de Deus e também para que ela seja traduzida e disseminada na língua de cada nação. Visto que as línguas originais não são conhecidas de todo o povo de Deus, quem tem direito e interesse nas Escrituras, que é ordenado a lei, examinar as Escrituras no temor de Deus, os testamentos devem estar traduzidos para a língua de cada nação, a fim de que, permanecendo a palavra do povo de Deus, abundantemente todos adorem a Deus de maneira aceitável, e pela paciência e consolação das Escrituras possam ter esperança. 1,18. 2 Timóteo 3, 15 e 17. Que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Lucas 16, 29 e 31. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora for escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. 2 Pedro 1, 19 e 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la,
como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Lucas 24, 27, 44. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Que importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, por Deus. Por isso que Deus o escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. João 16, 3, 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 6, 45. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Mateus 22, 29 disse: respondeu-lhe Jesus: errai não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. O que você tem feito a fim de que a palavra de Deus seja traduzida e disseminada na língua de cada nação? Você crê que tem responsabilidade pessoal com isso? E sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Promover a adoração a Deus do mundo de modo prescrito nas Sagradas Escrituras, o que inclui o culto público e a celebração das ordenanças. O Senhor Jesus manda que as pessoas assim chamadas caminhem juntas, formando sociedades locais, as igrejas, para edificação mútua e a devida performance do culto público que ele requer dos seus neste mundo. Todos os crentes têm a obrigação de congregar-se em igrejas locais no lugar que lhes seja possível, quando lhes seja possível. A adoração religiosa deve ser dada a Deus com oração, com ações de graça. A leitura das Escrituras, a pregação, ouvir a palavra de Deus, o ensino e a advertência mútua, o louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais, a administração do batismo e a ceia do Senhor. Todos são parte da adoração religiosa, que deve ser cumprido em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, em ocasiões especiais, deve ser usada a humilhação solene, como jejuns e ações de graça de uma maneira santa e reverente. Deus deve ser adorado muito mais solenemente nos cultos públicos, os quais não deve ser intencional ou inconsequentemente negligenciado ou esquecido, pois Deus, mediante a sua palavra e providência, nos conclama a prestá-lo.
Batismo e a fé do Senhor são ordenança que foram instituídas de maneira explícita e soberana pelo próprio Senhor Jesus, o único que é legislador. Ele determinou que seja continuado em sua igreja das ordenanças até o fim do mundo. No cumprimento da ordenância da ceia do Senhor, o Senhor Jesus determinou que seus ministros orem, abençoem os elementos, pão e vinho, separando-os de seu uso comum para o uso sagrado. Os ministros devem tomar parte do pão, tomar o cálice, participando eles mesmos desses elementos, dai-nos também ambos os demais comungantes. João 4:23, mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura por seus adoradores. Romanos 1:25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Salmo 95:1-7, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saímos ao encontro